E por que eu preciso do ponto de ignição? Por que eu tenho um ponto de ignição correndo? O que seria isso? Por que eu tenho essa centelha, toda essa coisa complexa aí? Na verdade, a centelha, obviamente, para ter a combustão, mas a gente já começou a perceber que a, a velocidade das coisas que ocorrem dentro do motor é muito grande. Então, tanto para o ar começar a quebrar sua inércia, já tem um problema que eu tenho que brincar com o comando de válvulas. E também com a centelha em si, porque se eu der a centelha, quando o pistão está aqui em cima, comprimir, ele vai começar a descer, eu der a centelha, até a chama ocorrer, o pistão já fugiu da centelha e eu não queimo combustível direito. Então eu sou obrigado a trazer a centelha ou a faísca antes do motor, antes do pistão terminar a fase de compressão. Então ele ainda está comprimindo, 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 está subindo aqui, né? Eu estou subindo com ele e aí eu dou a centelha para dar tempo da combustão ocorrer, para quando ele começar a descer, eu ter o pico de pressão e empurrar o meu pistão na melhor condição possível, na maior eficiência possível. É nesse ponto, e eu vou mostrar um gráfico ali na frente, mas que a gente discute por que motor de diesel é mais eficiente, ou seja, tem um melhor consumo que o motor de gasolina, sendo que o poder calorífico do diesel e gasolina são parecidos. Está muito atrelado a isso. Enquanto a gasolina eu tenho ponto de ignição que nem sempre eu consigo botar no ideal, o diesel, só pelo fato do combustível entrar dentro da câmara, eu consigo muito bem injetar ele no momento certo. Então não importa a condição que o meu diesel está trabalhando, ele está sempre queimando combustível no momento certo. Enquanto o gasolina ou Otto, não necessariamente, porque eu tenho um outro efeito. O diesel ele queima pela própria compressão e temperatura dentro da câmara. Já no ciclo Otto, o combustível queima pela centelha. Só que se eu tiver muito quente, ele faz o mesmo efeito do diesel. Ou seja, se ele tiver quente para danar, deixa eu até botar aqui para vocês o pointerzinho. Se tiver muito quente, pode ocorrer que o combustível ele entre em combustão por si só. Então, digamos aqui numa combustão normal, o que acontece? Dei a centelha e eu vou ter uma frente de chama se propagando dentro do cilindro de forma constante. Mostrar até em 2 videozinhos aí, mostrar 3 videozinhos na verdade, disso aí ocorrendo. Um deles o que a gente consegue ver em câmera lenta a chama se propagando. O outro para entender que é o knock ou batida de pino. E o terceiro, identificar pelo ouvido o que é. Mas olhando aqui no nosso desenho, eu tenho a frente de chama ocorrendo, isso vai se propagando dentro do cilindro de forma homogênea. Só que ocorre muitas vezes que a frente de chama começa a correr, do nada a pressão começa a aumentar, do nada não, conforme a chama vai percorrendo, vai aumentando a pressão dentro da câmara e temperatura, e pode ser que antes dela terminar de percorrer, a pressão e temperatura foi tão alta, chegou num ponto tão alto numa determinada parte do motor, e o combustível entra em combustão por si só. E aí eu tenho 2 frentes de chama percorrendo a câmara, que faz o barulho característico. E como ele sempre explode no mesmo ponto, numa pressão extremamente alta, é extremamente perigoso. Isso aí quebra o motor, é onde eu furo o pistão, é onde eu furo o bloco, por causa desse fenômeno. O que eles fizeram aqui? Pegaram o motor, tiraram a tampa do cabeçote, colocaram uma tampa de acrílico para poder filmar o que está ocorrendo lá dentro com uma câmera de alta velocidade. Com isso a gente consegue ver o princípio fundamental do que por que eu preciso de avanço de ignição. Porque a gente começa a perceber que a velocidade de propagação da chama influencia muito no comportamento do motor. No caso aí, eles estão rodando com gasolina, alteraram, né, a velocidade, a captação aqui da câmera para 4.000 frames por segundo, 150 vezes mais devagar que o mundo real. Então eu tenho um pistão, no caso é um motorzinho pequeno estacionário, eu tenho as válvulas na lateral, e eu entro com ar e gasolina por aqui, dou a centelha e aí a gente vai ver a propagação da chama correndo. É muito legal, muito interessante.
Então, toda vez que eu tenho a centelha, que eu tenho a combustão, eu vejo a chama se propagando. Então, entrou ar, combustão e gasolina, dou a centelha e a gente vê a chama percorrendo dentro do cilindro. E aí, válvula de escape. Por isso que eu sou obrigado a ter avanço de ignição, porque dependendo da velocidade que isso aqui está ocorrendo, o pistão já está querendo fugir da frente de chama. E aí eu sou obrigado a dar a centelha antes dele chegar no ponto morto superior, para isso tudo começar a ocorrer, para quando ele começar a descer, eu tô com a pressão máxima empurrando o pistão. Muito bonito esse vídeo. Nesse vídeo da NGK, eles mostram primeiramente uma simulaçãozinha, uma combustão regular dentro de um motor. Então eu sempre vou estar admitindo ar, no caso a injeção direta ele admite ar, depois começa já a injetar combustível junto, tudo se mistura na fase de admissão, e aí eu comprimo e dou centelha. Repare que a frente de chama, ela se propaga de uma forma contínua e distribui a pressão por igual dentro do cilindro, gás de escape vão embora. E assim se faz o ciclo. Já quando tem um fenômeno de pré-detonação, de detonação, ou chamar de knock em inglês, o que que acontece? No que eu emito, no que eu lanço a centelha, a frente de chama começa a se propagar, começa a aumentar a temperatura e pressão dentro da câmara e corre o risco de chegar num ponto que a pressão e temperatura aqui na lateral são tão altas que o combustível entra em autocombustão, em autoignição. Ou seja, eu tenho essas duas frentes de chama se chocando. Alguns livros, eles até citam aí, né? Alguns livros falam que o barulho característico da batida de pino, da detonação, do knock, é pelo chacoalhar do pistão, mas eu também não acredito muito porque, na verdade, se fosse o chacoalhar do pistão batendo na lateral, já teria isso aqui tudo riscado. E, além disso, no motor diesel, você ouve muito disso, é como se fosse uma batida de pino no motor Otto, só que no motor diesel, porque você tem várias frentes de chama se chocando. E é natural no caso do motor diesel. No caso aqui, não. Então, como eu tenho essas duas frentes de chama se chocando, faz o ruído característico já mostrado em seguida aí no vídeo para vocês identificarem esse ruído. Outro fenômeno que pode ocorrer também, aí que se chama pré-ignição ou pré-detonação, eu posso ter um depósito, podem não só ser pelo depósito, mas aqui no caso eles demonstram como se fosse um depósito de carbono, que acima de 400 graus ele inflama, e obviamente conforme ele é comprimido, isso aqui esquenta, 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 chega a 400 graus, ele inflama e queima todo o combustível antes da centelha. Tem também a questão da vela de ignição não ser de temperatura correta, ou seja, se ela trabalhar muito quente, o que pode ocorrer? Ela vira um ponto quente dentro da câmara e antes mesmo da centelha, ela inicia a combustão. E aí o motor também funciona todo errado, podendo estragar todo o meu motor, perder o motor por causa disso. Aliás, sempre que eu tenho a pré-ignição ou batida de pino, etc., principalmente se eu tenho no canto aqui do pistão, ele sempre vai ocorrer no mesmo ponto. Consequentemente, eu corro risco de furar o pistão por causa disso. De tão perigoso que é, de tão alto que é a pressão. Então, no final, vou ter dois conceitos de avanço de ignição, o MBT,
que seria o avanço de ignição ideal para o máximo de torque para aquela condição, e eu vou ter o avanço BDL, que é o borderline, que eu não é onde vai ser o meu limite para eu não ter a tal da detonação. Vamos ver aí os videozinhos para entender melhor tudo isso daí. E uma vez que você entendeu esse conceito aí do por que eu preciso do avanço de ignição e o que seria a batida de pino para detonação ou knocking, como se diz aí em inglês, a gente começa a entender como que eu vou acertar o meu motor para achar o melhor avanço de ignição. Olhando aqui para mim, para o gráfico, imagine que eu tenho um motor, sei lá, a 2000 RPM, e que a carga do motor, a carga, entenda a posição de pedal, ou, melhor ainda, quanto que eu tenho de pressão no coletor. Por quê? O sistema, eu vou mostrar mais em detalhe o sistema de injeção eletrônica, mas em função da pressão e temperatura dentro do coletor de admissão, ele sabe quanto de ar está entrando exatamente. Então, digamos que eu tenho 90 kPa. Então, eu tenho a rotação constante, a quantidade de ar e combustível constante. Aí eu tenho um torque e aqui eu tenho avanço de ignição. Então, se eu der a centelha, pegar meu pistãozinho, comprimiu, vai entrar na fase de admissão, de explosão. Se eu der a centelha no ponto zero, o que vai acontecer? Eu vou gerar um certo torque. E aí o pistão vai descer, meio que fugindo da chama. Principalmente se eu não tiver muito ar dentro do cilindro, né? Mas digamos que agora, em vez de dar um 0 graus de avanço, ou seja, quando ele estava num ponto morto superior, deu a faísca, agora eu vou dar a faísca com 1 grau de avanço. Ou seja, no virabrequim, 1 grau antes dele chegar no ponto morto superior, ele não está terminando de subir, está ali no finalzinho com 1 grau do avanço de ignição, da centelha. Então já vai dar um tempo da centelha, a combustão acontecer, para quando ele começar a querer descer, essa chama já começar a gerar mais pressão. Com isso, conforme eu vou no avanço de ignição, meu torque vai fazendo isso daqui. Ou seja, lembra? Mesma rotação, mesma quantidade de ar e combustível, não mudei nada. Então eu saí de um torque baixo e o torque vai subindo. Significa que para a mesma quantidade de combustível, eu estou aumentando o torque, está aumentando a eficiência do motor. Por isso que os carros modernos trabalham com bobinas individuais, sensores de detonação e aprendizado contínuo para sempre buscar o máximo possível. Porque eu ganho economia de combustível, não só desempenho, mas economia de combustível. Vou subindo até um ponto, digamos que eu dei aqui, sei lá, 15 graus. Achei o ponto ideal. Significa o quê? 15 graus antes do virabrequim terminar, 15 graus antes do ponto morto superior, dê a centelha, a chama vai começar a acontecer. Quando ela atingir seu máximo, o pistão já vai estar começando a descer e vai empurrar com o máximo de eficiência. Esse carinha eu vou chamar de MBT. É o Maximum Brake Torque, é o avanço de ignição máximo possível. Aí, se eu continuar no dinamômetro, dando mais e mais avanço de ignição, o que vai acontecer? Digamos, eu estou lá 20 graus, eu comecei a ter a centelha e o pistão ainda está subindo. Vai chegar um ponto que eu vou começar a brigar com o pistão. Ele vai continuar subindo, eu já vou estar com uma pressão muito alta dentro da câmara e ele ainda vai estar comprimindo. E com isso eu vou começar a derrubar o torque. Ou seja, nesse extremo, o pistão está lá embaixo, dei a centelha, ele ainda está subindo, deu um pico tão grande de pressão que eu estou começando a frear o pistão. Tem até uma foto colocar aí para vocês de um carro de um amigo nosso aí que ele não sabia o que tinha, enfim, num rolo ele acabou ficando com esse carro e ele estava com muito avanço de ignição. Repare o que aconteceu com a biela. A sorte dele que foi a biela que entortou, não o pistão, que geralmente é o pistão que quebra. Voltando aqui para o gráfico, então eu perco eficiência.
Como que eu acho esse ponto? Por incrível que pareça, dentro dos grandes fabricantes, você calcula, dimensiona, tal, o software simula, mas na teoria, como que é? Na prática, a teoria é outra. Você já tem uns números de referência, mas você vai para o dinamômetro para fazer o ajuste fino disso aí. Você achou o tal do MBT? Lindo. É o melhor de eficiência. Motor diesel, você não vai trabalhar MBT. Por que motor diesel? Porque o motor Otto corre o risco de eu estar numa carga alta, se o combustível não é tão bom, eu chegar dando avanço, 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 chegar num ponto aqui que eu tenho a detonação que a gente viu aí no vídeo. E esse ponto aqui eu vou chamar de BDL, Borderline. O que significa? Para a mesma quantidade de combustível, eu gerei menos torque, consequentemente menos potência, consequentemente desperdicei energia, porque eu poderia ter aproveitado esse carinha aí. O motor atual, os motores atuais têm sensor de detonação, sistema de lógica de aprendizado contínuo, e ele sempre fica buscando isso daqui. Então ele tem o MBT lá no mapa dele, ele sabe onde é o MBT em cada condição, em função da temperatura, ambiente, pressão, etc. E aí ele vai tentando. Opa, chegou aqui, bateu o pino, deu detonação, ele volta 0,25, volta meio grau para estar numa condição segura. Ou seja, aí eu coloquei um combustível, e a gente já vai ver as propriedades aí, que tolera, tem menos chance de detonar. Então, abasteci, ele vai continuar nesse aprendizado contínuo. Daí ele vai perceber que o novo BDL não é mais ali embaixo. Ele aceitou mais avanço e melhorou a eficiência. Então ele vai ter um BDL 2. Não é de hoje. Já muitos carros hoje em dia, já aí no mercado, ele faz essa aprendizagem aí, e dentro da lógica dele, em função desse avanço de ignição onde está batendo pino, ele descobre qual que é a octanagem do combustível, que a gente vai ver mais em detalhe. Então toda vez que eu estou rodando, ele fala, opa, eu estou com combustível de tal octanagem, uso aqui. Qual que é a grande vantagem do etanol? Ele consegue vir mais perto desse MBT. Então em termos de eficiência ele é melhor ainda. E em que situações eu vou ficar variando o avanço de ignição? Eu falei agora, né, mostrei no gráfico aí, na lousa, uma condição constante. Mas vamos raciocinar. Se eu tenho muito ar dentro da câmara de combustão, concordo que está tudo mais denso. A hora que eu der a centelha, a chama vai percorrer muito mais rápido do que se eu tiver, por exemplo, andando com o carro a 3.000 RPM só na casquinha ali, quase não vai ter ar lá dentro da câmara. A hora que eu der a centelha, tem pouca molécula para ir se propagando, a centelha é muito mais lenta, a chama se propaga muito mais lenta. Então acontece da seguinte forma, se eu estou andando só na casquinha, pouca carga, pouco torque para aquela rotação, tenho que botar bastante avanço de ignição. Conforme eu vou aumentando a rotação, cada vez mais a velocidade da chama é impactada pelo pistão fugindo dela, então cada vez que for maior a rotação, eu vou ser obrigado a ter mais avanço de ignição para a chama dar conta de acompanhar o pistão até um certo limite. Conforme eu vou aumentando a rotação, vou chegar no limite que não vou poder mais dar tanto avanço de ignição, vou perder eficiência do motor. E aí que entra o segredo de eu construir motores de cilindradas pequenas, mas com muitos cilindros, porque quanto menor for o meu cilindro, menos espaço para a chama percorrer. Então, se eu quero um motor tipo de Fórmula 1, antes da era turbo, que girava 18.000 RPM, o ideal era um motor 2 cilindros, o IV, que eles faziam lá na Ferrari, fazia V12, 3 litros, porque o pistão é pequenininho, o cilindro é pequenininho, então o espaço para a chama percorrer é pequenininho, consigo trabalhar com rotações mais altas. Óbvio que a eficiência do sistema é derrubada, mas aí eu estou nem me importando com a eficiência, eu quero mais rotação e dane-se se eu estou gastando muito combustível. Apesar que hoje a Fórmula 1 já migrou para outro conceito, né? Eu restringo o fluxo de combustíveis para melhorar a eficiência do motor. Mas isso é outro assunto.
Então, outro racional é, se eu começo a adicionar muito ar aqui dentro, vou começar a ter muito densidade, eu vou ter que ter menos avanço de ignição, porque a chama propaga mais rápido. Então, se eu estou acertando meu carro preparado turbo, a hora que começa a entrar a pressão de turbo, eu sou obrigado para aquela rotação começar a tirar avanço de ignição, porque senão vai dar batida de pino, vai ter o pistão querendo subir e a chama já empurrando ele para baixo na fase de compressão e eu vou quebrar meu motor. É difícil, é onde a maioria dos preparadores comem bola na hora de acertar o motor.